Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu uma ditadura militar, que persistiu, torturou e assassinou aqueles que se opunham ao regime, inclusive estudantes. Esse período teve várias consequências no estado de Goiás e também na Universidade Federal de Goiás. Para discutir um pouco sobre o que foi a ditadura militar no nosso estado, nós vamos conversar agora com o professor Pedro Célio, que é cientista político. Olá, professor, obrigado pela presença. Oi, Camila, professor Romualdo, todos os telespectadores. E também vamos conversar com o professor Romualdo Pessoa, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui ao lado do professor Pedro Célio e poder debater esse tema com vocês. Professor Pedro, vou começar com o senhor. Em Goiás, quais os setores que a gente pode dizer que foram mais afetados pela ditadura militar e também quais foram aqueles setores que apoiaram o regime? Camila, a ditadura militar em Goiás fez o que fez também nos demais estados do país, especialmente nas capitais, nas áreas que apoiavam o governo anterior, a 1964, que era o governo João Goulart, e estava empenhado em promover reformas de base no país. Reforma bancária, reforma agrária, a reforma das relações de trabalho no sentido voltado, né, para o desenvolvimento do país, baseado na justiça social e também num certo sentimento nacionalista que era um tanto forte à época. Então, os setores sociais mais perseguidos pela ditadura no primeiro momento foram aqueles que se identificavam com estas reformas de base. Né? Então, dentro da universidade, inclusive na Universidade Federal de Goiás, a pesquisa acadêmica de maneira geral foi muito atingida, foi duramente atingida. Os sindicalistas, os trabalhadores que se organizavam nos sindicatos foram também perseguidos, presos, perderam o emprego. O estado de Goiás era um dos estados mais ativos na conexão com o governo João Goulart, nesse movimento pelas reformas. E aí toda a estrutura do governo anterior ligado ao governador Mauro Borges também foi muito atingido. E ele se apoiava na sociedade, né, goiana, e em alguns setores da sociedade colaboravam com essa linha, com esse propósito. Então uma vasta lista de servidores públicos também foi duramente atingida. Em relação aos apoiadores, a gente pode apontar quem? Ah, claro, né? No estado de Goiás especificamente, né? Aqueles que se opunham a essas reformas de base e, consequentemente, se articularam aos militares, né? No lado parlamentar e partidário, isso era muito mais vinculado ao UDN. Mas também aqui em Goiás, o MDB, ou na época o PSD, teve uma participação muito forte na articulação civil de apoio à ditadura militar, ao início da ditadura. E outros partidos vinculados a ele, o Partido Popular, o PTB, né? Fora da área parlamentar, os produtores rurais, né, que eram muitos, viam muitas ameaças nessas reformas também. E uma vasta área do chamado pensamento conservador, que se vinculava, né, aos apoios mobilizados pela Igreja Católica, pelo movimento de Deus em defesa da propriedade da família, que também na época era muito mobilizado. Sr. Romualdo, quer complementar a resposta do professor? Que você pode apontar outros grupos aí também que estavam envolvidos, tanto sendo reprimidos quanto apoiando o regime? Eu creio que o professor Pedro Célio, né, abordou bem, né, de fato, aqueles setores que apoiaram as reformas, eles foram os mais visados, né? E eu só queria acrescentar que, naturalmente, não só aqui em Goiás, como em outras partes do Brasil, as universidades, né, as escolas, né, elas sempre eram muito visadas porque a juventude, o movimento estudantil, tinha um protagonismo muito grande, né, como teve em diversos momentos da história do Brasil, né. E também a área cultural, né, acho que esses foram setores que foram muito atingidos, né, claro, dos trabalhadores, aqueles que lutavam pela reforma agrária, né, então foram segmentos bastante visados, né.
E destacar também o papel que a Igreja Católica teve no apoio a esse movimento que terminou levando ao golpe de 1964, né? Os setores mais conservadores, né? E que no segundo momento terminou se dividindo, né? E a Igreja ela passou em certo momento a dar também um apoio importante àqueles que lutaram contra a ditadura militar, né? Acho que essa foi uma característica muito presente, né? Teve determinados segmentos que apoiaram, inclusive parlamentares, que apoiaram o golpe no primeiro, né, porque eram contra as reformas de base, né? E no segundo momento terminaram sendo, digamos assim, traídos por aqueles que tomaram o poder, né? Ou imaginaram que podia ser diferente, né? Então terminou havendo em alguns setores também um movimento de apoio à reação ao golpe, né? E o próprio governador Mauro Borges pode ser citado numa circunstância dessa também. Professor Pedro, em relação especificamente à Universidade Federal, de que forma a universidade foi afetada nesse período, assim como as outras universidades públicas também do país? Olha, no decreto, na assinatura do ato institucional número 1, foi a primeira leva de cassações e de direitos políticos e profissionais de muita gente. Aqui da Universidade Federal, muitos entraram nessa lista, né? O destaque aqui ficou por conta dos professores de várias escolas, especialmente das escolas de filosofia, de ciências humanas e letras, a escola de engenharia, né? Existia aqui o Centro de Estudos Históricos. Eu lembro que participava o professor Sérgio Paulo Moreira, o professor Orieste Gomes e muitos outros professores, o Helder Rocha Lima, né? E esses entraram nessa primeira lista. Quer dizer, houve intenção da ditadura de certa maneira, no momento de afirmação do novo regime militar, né, de se impor pela força. E aquilo foi né, de maneira violenta sobre os locais em que os ditadores imaginavam que poderia haver resistência. E a universidade é, por excelência, um local de crítica e de apoio às reformas de base. Então, nas universidades federais, principalmente, isso foi muito intenso. Na UFG ficou muito marcante. E, de quebra, estudantes, né, que participavam das agremiações, das mobilizações de apoio, tanto ao governo, aos projetos do governo Mauro Borges e ao governo João Goulart, todos esses aí também foram atingidos. O tempo está acabando, eu volto com a mesma pergunta daqui a pouquinho para o professor Romualdo. Acompanhe o Conexões pela TV UFG, 15.1 do sinal aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao nosso programa pelo site da TV UFG, pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre a ditadura militar em Goiás, com o professor Romualdo Pessoa, do IESA da UFG, e também com o professor Pedro Célio, cientista político. Professor Romualdo, eu disse que eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu pensei no outro ponto que também seria interessante a gente tocar, né, dado o nosso curto tempo aqui no programa, em relação à guerrilha do Araguaia, que foi um dos maiores acontecimentos, dos mais sangrentos da ditadura militar e que aconteceu em Goiás, né, no momento Goiás hoje, Tocantins. Como que o senhor pode apontar aí a importância desse momento e também de que forma que a ditadura conseguiu reprimir de forma tão brutal aquele movimento? Sim, a guerrilha surge exatamente no contexto de inviabilidade de participação política na sociedade, né? As entidades tinham sido silenciadas, né? Tiveram suas vozes caçadas, né? Na universidade, inclusive, o movimento estudantil que era muito ativo, né? As entidades elas foram fechadas e proibidas de funcionar, né? Os partidos políticos da mesma maneira, né? O AI-5 impôs exatamente esse silêncio brutal, né, sobre as liberdades políticas. E é nesse contexto que surgem as lutas guerrilheiras, né? No primeiro momento nas cidades, mas no caso do Partido Comunista do Brasil, fez a opção exatamente por desencadear uma guerrilha no campo, né?
preparar um ambiente que seria um ambiente, digamos assim, de tentativa de ampliar uma resistência em direção às cidades que eram onde a repressão era mais forte, né? E a maior parte dos que participaram da guerrilha eram exatamente jovens, né? Eram estudantes, muitos ex-dirigentes da União Nacional dos Estudantes, né? Participaram do movimento estudantil secundarista também, né? E eles tiveram, portanto, na luta armada, uma das condições que foram criadas naquele momento para se contrapor a esse período, que era um período de impossibilidade de participação política, né? E a escolha foi exatamente uma região que era uma região de difícil acesso, né? Uma região de mata, né? Em que eles pensavam poder ali dar início a esse processo de reação ao regime, né? É claro que a repressão foi muito brutal, né? Em 3 momentos, principalmente na última ação que foi desencadeada, que o objetivo era eliminar todos, né? Aí praticamente foi uma caçada dentro da mata, né? Então foi uma tentativa, digamos, de se opor ao regime militar, né? Mas no momento em que os outros grupos que tinham se levantado contra a ditadura já estavam praticamente debelados, né? Professor Pedro, em relação ao resgate histórico desse momento, também, em alguma medida, avaliar aí o que cada responsável, né, avaliar a responsabilidade, na verdade, do Estado em relação às torturas, ao que aconteceu. Qual que é a avaliação do senhor da Comissão Nacional da Verdade e também como que a gente hoje pode encontrar documentos desse período, principalmente em relação a Goiás? Existem documentos? Existe um registro histórico desse momento? Olha, muitos dos aspectos da ditadura militar ficou, assim, mal avaliado depois do período em que a ditadura se encerrou, durante a democracia, né? Mal avaliado, mal compreendido e, em consequência, né, não houve uma compreensão de um sentimento nacional da democracia brasileira, não faz parte da democracia brasileira aquilo que eu chamaria, entre aspas, de um ajuste de contas com a ditadura do ponto de vista das necessidades da democracia. Não no sentido de meramente prender, punir, mandar para os tribunais, os torturar. Isso também, mas não apenas nesse aspecto. É no aspecto de fortalecer a democracia. Ou seja, compreender o que é uma ditadura e os problemas, né? Os erros históricos, as heranças perversas que um período de ausência de liberdade deixa, especialmente para o futuro do país, para a juventude do país, para o melhor aproveitamento das potencialidades criativas que esse país tem. Por quê? Porque há uma lacuna na história brasileira em relação a esse período. O principal problema que se coloca hoje, e a Comissão Nacional da Verdade levantou isso, foi que os responsáveis pela tortura não foram devidamente localizados e julgados do ponto de vista dos direitos humanos. O que significa isso, né? A tortura compreendida como crime contra a humanidade. Nesse sentido, é compreender a tortura da seguinte maneira: a pessoa é presa, né? O opositor político é preso, fica sob a responsabilidade do Estado, a sua segurança, a sua garantia, e indefeso ali, e fisicamente ele é violentado das mais diferentes maneiras, né? Alguns mortos e assassinados dentro das instituições do Estado e sob responsabilidade dos governantes do Estado. Então, nesse aspecto, não foi muito bem compreendido. E por isso a nossa democracia hoje vive esses percalços, né? Essas instabilidades, esses momentos. Há situações de crise econômica, por exemplo, e de distorções com relação de como pensar o futuro, em que as pessoas declaram nas pesquisas que estão com saudade dos militares, né? Nós tivemos aí na última eleição de 2018 para o presidente da República, onde um dos principais candidatos, e que acabou sendo eleito, colocou lá como ídolo, como referência dele na política, um torturador da ditadura militar. Vou passar a palavra para o professor Romualdo, só para a gente conseguir finalizar o bloco. Professor, a gente tem registros históricos desse momento aqui em Goiás? Olha, a própria Universidade Federal de Goiás, ela absorveu parte desses documentos, né? Mas creio que os mais importantes, eles não foram entregues, né? Nesse processo de transição, essa transição, digamos, negociada que houve aí, muitos documentos importantes, eles desapareceram, né? Então,
houve uma dificuldade de registrar isso documentalmente, né? Porque tanto o material do DOPS, do ICOD, eles não foram entregues integralmente, né? Alguns anos depois, se descobriu alguns documentos, né, dos órgãos de informação das Forças Armadas, né, e que boa parte deles estão disponibilizados no Arquivo Nacional, né, que podem ser acessados, né, mas essa documentação daquilo que aconteceu nos estados, né, por conta desses órgãos que faziam parte de toda essa estrutura repressiva, né, boa parte deles foram, claro, desfeitos, desapareceram, ou ficaram nas mãos mesmo de alguns daqueles que torturaram, né, como forma, inclusive, deles próprios se protegerem, né? A gente vai para mais um intervalo. Você pode contribuir com Conexões mandando a sua sugestão de tema para debate. Envie um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Estamos de volta com Conexões e hoje nós discutimos a ditadura militar em Goiás. Estão conosco o professor Romualdo Pessoa, do IESA da UFG, e também Pedro Célio, cientista político. Pedro, queria então falar um pouquinho com você a respeito dessa documentação, dessa questão desse resgate histórico mesmo do período. Onde acessar esses documentos e que tipo de informações um cidadão comum pode ter? Vale a pena complementar o que o professor Romualdo iniciou dizendo aqui. A Universidade Federal recebeu em 1985 para 86 esses documentos ligados à atuação dos órgãos de repressão e de censura aqui em Goiás, né? Eram do DOPS, do ICOD, alguns até ligados ao Exército. Mas receberam, esses documentos vieram muito depurados. Foi assim, pouca coisa. Está aqui na biblioteca da nossa universidade, foram catalogados e estão disponíveis para pesquisa. Mas não informa muita coisa, não. É muita ilusão pensar que isso foi aberto ao público, à opinião pública democrática. Não foi, né? Isso continuou guardado em não se sabe onde, né? Agora, os casos de Goiás que você perguntou também, eu faço questão em toda a oportunidade que eu tenho de mencionar alguns casos, né? Eu relaciono aqueles assim que foram muito violentos e não foram esclarecidos de maneira alguma. Eu cito três, apenas cito, né? O do estudante secundarista Marco Antônio Dias Batista, de 15 anos de idade, né? O mais jovem. O do estudante secundarista Ismael Silva de Jesus, que com 19 anos também foi assassinado aqui dentro do 10º BC e foi devolvido à família, né, após morto sob torturas, né, com o corpo completamente deformado, né? E o do ex-deputado José Porfírio, líder dos movimentos camponeses de Goiás, lá na década de 50, lá em Trombas e Formoso, e que ele ficou na cadeia preso no ano de 72, saiu da cadeia em Brasília, pegou o ônibus para vir para Goiânia e nunca mais foi encontrado. Para isso as comissões da verdade foram criadas, né, e funcionaram no Brasil, assim como em todos os regimes pós-ditatoriais de vários países, e em outros países funcionou muito efetivamente, mas pouca coisa conseguiu, né? Em Goiás, a comissão regional aqui, ela levantou 2 casos, que vale a pena também a gente não esquecer, né? Um deles do filho do deputado José Porfírio, Durvalindo de Souza, né? A Comissão da Verdade aqui levantou uma situação inédita, algo fantástico, né? No ano de 2015 apareceu lá no interior do Pará, no meio da selva amazônica, uma pessoa se dizendo ser o Durvalino, tido em todos os documentos do Ministério do Exército, do Ministério da Justiça, da Comissão Nacional de Anistia, em todos os documentos como desaparecido político. Essa pessoa está lá, a Comissão Regional relatou isso, passou para o Ministério Público Federal, para a Secretaria da Presidência da República, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para todos esses órgãos, né? E a gente não sabe ainda que providência foi tomada e de que maneira haverá a confirmação se essa pessoa é ou não o filho do deputado. Isso aí está em aberto até hoje. E há um tipo de repressão que é puramente cultural e ela é indireta e não atinge uma pessoa fisicamente, mas atinge uma comunidade, atinge uma consciência da democracia, que é quando se comete um crime contra a arte e a cultura. Eu estou me referindo aqui ao Monumento ao Trabalhador de Goiânia, né?
Goiânia sofreu. A cidade de Goiânia foi amputada pela ditadura quando esse monumento foi, em primeiro lugar, ele foi violentado por um grupo de apoio da ditadura militar, o chamado Comando de Caça aos Comunistas. E depois os prefeitos posteriores nunca mais falaram disso. Agora, há 1 mês e meio, quando lá na Praça dos Trabalhadores ali, em frente à antiga estação ferroviária, né? Lá está fazendo obras lá para recuperar a praça. Nas primeiras escavações surgiram as ruínas do monumento. Nós fomos lá, fotografamos, registramos, mas o IPHAN, que é o órgão encarregado da preservação da memória, agiu como em todas as outras vezes quando a gente levantou esse tema sobre o monumento ao trabalhador, né? Silêncio total, nenhuma resposta, sequer recebem e respondem aos ofícios da comissão. Professor Romualdo. Professor, como é que você avalia que possa ser agora o trabalho da Comissão da Verdade e também do resgate dessa memória? Eu creio que nós teremos muitas dificuldades, né, de fazer esses resgates, dado o resultado do processo eleitoral brasileiro, né, e do fato de ter no poder alguém que enaltece torturadores, né, e enfatizando aqui que tortura é um dos crimes mais abomináveis, tido assim pela própria ONU, né, pelos órgãos internacionais, mas infelizmente isso tem acontecido aqui no Brasil, e dizer que houve uma demora, né, em fazer todo esse processo de resgate, né, do que aconteceu no período da ditadura militar, pela própria maneira como se deu a transição aqui no Brasil, como se dá as transições políticas aqui no Brasil, né, diferente do que aconteceu na Argentina, no Uruguai, né, e na África do Sul, né? Essa necessidade de você refazer o passado, né? Historicamente isso é extremamente importante, né? Porque na medida que você não analisa os erros que foram cometidos, né, a tendência é que esses erros voltem a se repetir, né? E creio que esses 2 últimos anos têm demonstrado exatamente isso, né? Esse perigo é real, né? Esse perigo é real, ele se demonstrou e ele aconteceu de fato, né? E nós precisamos ter uma clareza, a sociedade ela precisa ter isso bem claro, né? É preciso estar o tempo inteiro, permanentemente em alerta para evitar que situações fujam do controle e que a nossa liberdade ela volte a ser ameaçada, né? Então acho que a busca pela verdade, o resgate de nossa memória, a necessidade de se descobrir os crimes que foram cometidos no passado e a devida punição impede que tudo isso se repita. Nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada novamente, professor Pedro Célio. Eu que agradeço, Camila. É muito importante debater isso sempre, né? Agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez encontrar o professor Romualdo e fico à disposição para outras oportunidades que vocês considerarem necessário aqui, que a gente possa contribuir com o debate. Obrigada também, professor Romualdo. Eu que agradeço, né? Acho que nós estamos precisando, sim, fazer muitos debates, né? A universidade está sendo atacada, né? Ameaçada de ser amordaçada, porque aqui nós fazemos exatamente essa discussão a respeito de todo o processo histórico da ciência de uma maneira geral, né? E esse espaço que o Conexão Minha TV e o UFG nos dá, nos possibilita instigar exatamente esse debate, essa discussão. E é sempre um prazer estar aqui, e um prazer estar aqui ao lado do professor Pedro Célio fazendo esse debate. E o Conexões de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a programação da TV UFG ou então acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa.